Meu nome é Joana Machado, e antes que você pense qualquer coisa, antes que me veja com farda, com patente, com o nome nos jornais, quero que saiba como tudo começou. Sentada à ponta de uma mesa onde ninguém me olhava nos olhos. A carne estava fria, o arroz empapado, e eu já tinha decorado cada rachadura da parede atrás da cadeira do meu pai, de tanto desviar o olhar. Minha mãe usava seu melhor colar, aquele com as pedras azuladas que ela dizia que só combinava com dias de prestígio, mas não olhava para mim nenhuma vez. Só falou meu nome para cuspir a frase que eu jamais esqueceria. Você é a maior vergonha da casa. A mesa inteira congelou por 2 segundos, mas ninguém a corrigiu. Ninguém. Meus tios continuaram comendo, os copos tilintando discretamente entre uma garfada e outra. Minha prima Marcela, que trabalha com maquiagem para influencers, fez questão de erguer a taça como se celebrasse alguma coisa. Meu irmão mais velho mordeu o lábio com esforço, não sei se para conter o riso ou a vergonha alheia, e afundou os olhos no celular. E meu pai... Ele deu uma risadinha seca. Olhou diretamente para mim com aquele tom que não se usa nem com desconhecidos na rua. Ninguém jamais reconhecerá você, ele disse, como se cuspisse uma sentença, como se estivesse me devolvendo a minha insignificância. Ali naquele instante, percebi que não importava quantas vezes eu tivesse voltado viva, quantos uniformes eu tivesse dobrado com as próprias mãos, quantos coturnos tivessem sangrado meus pés. Para eles, eu era só isso. A que não casou, a que sumiu, a que escolheu algo que ninguém entendia. Meu rosto estava inexpressivo, mas por dentro havia um terremoto de ecos que só eu ouvia. Frases de infância, silêncios gritantes, aniversários esquecidos, o álbum de formatura militar que nunca foi colocado na estante da sala. A vergonha que minha mãe via em mim não era sobre o que eu fiz, era sobre quem eu me recusei a ser para caber nos moldes que ela inventou. E eu já conhecia esse cenário. Desde pequena, eu sabia que havia 2 tipos de orgulho naquela casa. O que se estampava nos porta-retratos com formaturas de direito e casamentos em buffets caros. E o que se varria para debaixo do tapete. Meu nome nunca esteve entre os quadros da parede. Eu nasci no meio de um molde que não me aceitava, de uma casa que escolheu, desde o princípio, me observar com olhos de desconfiança. Quando contei que havia passado para a escola preparatória, minha mãe disse que mulher nenhuma precisa se envergonhar desse jeito. Meu pai ironizou. Vai brincar de guerra agora? E mesmo depois que me formei, nenhuma carta, nenhum parabéns, nenhum bilhete de orgulho chegou. Só o silêncio. O mesmo silêncio que encheu o salão naquele jantar, depois da frase dela. Mas naquele dia, algo mudou. E não foi apenas dentro de mim. Foi no mundo ao redor. No instante em que meu pai terminou a frase, a televisão do salão, que ninguém estava assistindo, começou a transmitir uma solenidade oficial. Eu reconheci o brasão na tela antes mesmo da legenda aparecer. Era uma cerimônia militar, ao vivo, com o ministro da Defesa discursando. Todos continuaram comendo, rindo, fazendo piadas sobre qualquer assunto que não envolvesse o meu nome. Até que, entre um gole de vinho e uma piada sobre o preço do dólar, uma voz na TV se sobrepôs ao som da sala. Em nome da República, gostaria de fazer um agradecimento especial à Coronel Joana Machado pela operação bem-sucedida que salvou vidas de militares e civis em missão estratégica de resgate e contenção. Sua liderança foi crucial. Ninguém notou de imediato, mas eu congelei. Meu garfo caiu no prato. A voz do ministro continuou. Ele mencionou o nome da missão, confidencial, mas agora parcialmente revelada, e concluiu com uma frase que me atingiu como um jato de realidade. A bravura silenciosa dessa mulher representa o que há de mais nobre nas Forças Armadas. Foi como se alguém tivesse desligado o som do mundo, um silêncio que não vinha do constrangimento. Era algo mais denso, quase sagrado. Os olhos que antes não me encaravam agora me procuravam como se buscassem uma explicação, como se o mundo tivesse virado do avesso em menos de 10 segundos. Minha mãe parou de mastigar. Meus tios se entreolharam. Marcela deixou o celular cair no colo. E meu pai, aquele homem que sempre falou como quem decreta sentenças, ficou mudo, pela primeira vez. O discurso continuou por mais alguns minutos. Citaram meu nome mais uma vez. Mostraram imagens do distintivo. Um breve recorte da operação.
Sem detalhes, sem rostos, mas o suficiente. O suficiente para que, em uma única noite, todas as frases que me jogaram como pedra se estilhaçassem na frente de todos. E não foi preciso levantar a voz. Não foi preciso bater na mesa ou chorar. Só continuei sentada, olhando fixamente para o centro da mesa, sentindo o peso do reconhecimento que nunca pedi, mas que, naquele momento, me libertava de tudo que antes me acorrentava. Eu era a vergonha da casa. Agora, era o nome dito diante da nação, a coronel que mais vidas salvou naquela missão. E ninguém ali sabia, porque nunca perguntaram, porque nunca quiseram saber. Mas essa foi apenas a primeira rachadura, e como toda rachadura, ela não destrói de uma vez. Ela prepara o caminho para o colapso de uma estrutura inteira. E ali, naquela noite, entre um prato mal servido e o silêncio mais barulhento da minha vida, a estrutura começou a ruir. A primeira vez que eu percebi que minha presença incomodava foi aos 7 anos. Eu estava sentada no degrau da escada, ouvindo minha mãe contar para a vizinha que ela sonhava com uma filha delicada, que soubesse se comportar como dama em jantares, que vestisse rosa por vontade, não por imposição. E então ela disse, como quem ri para disfarçar: mas Deus me deu uma garota que se suja mais que os meninos e sobe em árvore como se fosse bicho. Elas riram. E eu me calei. Aquela foi a primeira de muitas vezes em que aprendi que o meu jeito de existir era uma interrupção no espetáculo de perfeição que meus pais tentavam encenar para o mundo. Meu irmão, o primogênito, era o prodígio, o orgulho do meu pai, o símbolo da continuidade do sobrenome Machado. Ganhava medalhas escolares que eram emolduradas, tirava fotos com beca mesmo no ensino fundamental, e qualquer nota 9 era motivo de pizza com Coca-Cola na sexta-feira. Eu era a que aprendia a amarrar o cadarço sozinha, a que lavava o próprio uniforme porque esquecia o lanche no fundo da mochila. Quando levei um certificado de destaque em educação física, minha mãe só disse: você precisa focar em matérias que valem alguma coisa. Eu lembro de dobrar aquele papel em 4 e usar como marcador de livro. Nunca mais tocamos no assunto. Cresci ouvindo frases como: Joana, não se mete nisso. Joana, isso não é pra você. Joana, se comporte. Mas nunca me diziam o que, de fato, era meu, o que me cabia, o que eu podia ser. Tudo era limite, tudo era cerca. Eu não era agressiva, eu era apenas inquieta, curiosa. Gostava de desmontar o rádio velho para ver o que tinha dentro. Achava fascinante observar os aviões cruzando o céu quando visitávamos a tia que morava perto da base aérea. Me perguntava se algum dia eu poderia estar lá dentro, não como passageira, mas como parte da tripulação. Essa ideia, quando verbalizei, virou chacota. Meu pai soltou um "quer pilotar fogão, você quer dizer, né?" e riu alto. Minha mãe revirou os olhos e disse que aquilo era ideia de menino revoltado. E eu fui me moldando, mas não como eles queriam. Fui me endurecendo. Aprendi cedo a não esperar aplausos, a não contar com empurrão, a não confiar que estariam lá quando eu caísse, porque não estavam. Quando quebrei o braço jogando futebol com os meninos da rua, minha mãe passou dias dizendo que era castigo. Quando um professor ligou elogiando minha capacidade de liderança no trabalho em grupo, meu pai respondeu que isso é só porque ela fala demais, né? Nenhum elogio ficava de pé. Nenhuma conquista era validada. E foi assim que cresci, acreditando que tudo que eu fazia era só ruído. A escola foi meu primeiro campo de batalha. Eu não era a mais bonita, nem a mais popular, mas era a que sabia resolver problemas. Era a que defendia a colega que sofria bullying, a que assumia o trabalho em grupo quando os outros fugiam. Eu via tudo, absorvia tudo, e aos poucos fui criando dentro de mim um código de conduta que não vinha dos meus pais, nem da igreja, nem de revista adolescente. Vinha do silêncio. Vinha do que eu não tinha. Cada vez que minha mãe dizia que eu era difícil, eu aprendia a ser estratégica. Cada vez que meu pai dizia que eu não sabia o meu lugar, eu criava um para mim dentro da minha própria cabeça. Mas carregar esse peso tem um custo. E o maior deles é que, quando você cresce aprendendo a se calar, você demora a entender que tem direito de falar. A primeira vez que tentei dizer que queria prestar para a carreira militar
Foi em um domingo, depois do almoço, enquanto lavávamos a louça. Eu estava com 17 anos. Minha mãe quase deixou o prato cair. Disse que aquilo era para gente sem opção, que mulher nenhuma se expõe desse jeito, que ela já tinha me visto com sangue nos joelhos demais para achar bonito, e que se eu quisesse ir por esse caminho, que fosse sozinha. Eu respondi com um simples "tudo bem", e lavei o resto da louça com a garganta apertada e as mãos tremendo. O "tudo bem" virou meu escudo. Foi com ele que estudei sozinha, escondida, para a prova da escola preparatória. Foi com ele que imprimi o formulário com dinheiro do lanche. Foi com ele que escondi a carta de aprovação dentro do meu caderno de geografia. E quando chegou o dia da matrícula, fui sozinha. Nenhum dos dois me acompanhou. Disseram que não fariam parte dessa loucura. E ainda assim eu fui, com uma mochila velha, um tênis furado e a cabeça cheia de medo. Mas fui, porque havia algo lá fora que eu ainda não conhecia, mas intuía. Um mundo onde eu não precisasse pedir licença para existir. Durante todo o período de formação, não recebi uma visita. Meus colegas recebiam cartas, ligações, pacotes com comida. Eu recebia o vazio. Quando voltei à cidade pela primeira vez, com a farda dobrada e o coturno sujo de barro, bati na porta da minha casa e vi minha mãe abrir com cara de surpresa. Nem parece que foi a mesma menina que eu criei, ela disse. E não era mesmo. Aquela menina tinha morrido aos poucos, entre silêncios, sarcasmos e ausências. O peso de uma infância silenciada não some. Ele se transforma. Ele vira combustível. Ele molda seu olhar para o mundo, sua paciência com as pessoas, sua capacidade de prever traições no tom de voz, de sentir desprezo escondido em elogios. Ele te ensina a ouvir o que não é dito, a entender que amor condicionado não é amor, e que às vezes sobreviver é seguir mesmo quando ninguém aplaude. Por isso, naquela noite do jantar, quando minha mãe me chamou de vergonha e meu pai ironizou que ninguém jamais me reconheceria, eu não quebrei, porque eu já tinha sido partida em 1000 pedaços antes, e foi nos cacos que encontrei minha força. Eles achavam que me conheciam, mas tudo o que sabiam era da Joana que eles tentaram apagar. A mulher que eles nunca viram estava do outro lado da mesa, intacta, silenciosa, com o nome prestes a ecoar no discurso de um ministro. E isso, eles nunca previram. Eu sempre soube que não seria vista. Mas o que ninguém entendeu é que quando você nasce invisível dentro da própria casa, o mundo lá fora vira território em branco. E para mim, isso significava possibilidade. Enquanto minhas colegas de escola falavam de faculdade de moda, de noivados aos 20, de filhos até os 30, eu pensava em botas presas nos tornozelos, em instrução de tiro, em selvas que ninguém visitava, em comandos que soassem como ritmo, não como opressão. A vida militar nunca foi apenas uma escolha profissional. Foi meu jeito de existir com legitimidade no mundo, de impor a minha presença, já que dentro de casa, ela sempre foi tratada como barulho. Na semana seguinte ao vestibular, enquanto todos na família comentavam sobre a aprovação do meu primo em engenharia e a transferência de meu irmão para uma faculdade no exterior, eu saí sem alarde. Ninguém me esperou na porta. Ninguém me abraçou no portão. Eu levei uma mochila com 3 trocas de roupa, um livro sobre sobrevivência em campo e um caderno onde eu tinha anotado, à mão, tudo o que achava que precisava saber para não parecer fraca nos primeiros dias. Eu não queria parecer novata. Não podia parecer novata. Eu não podia tropeçar. Porque para mim, diferente de todos os outros que estavam ali, não existia segunda chance. Não existia alguém para me buscar se eu falhasse. A chegada à escola preparatória foi um corte limpo. O passado ficou do lado de fora do portão. O sobrenome Machado não significava nada ali, e por um tempo, isso foi libertador. Finalmente eu podia ser apenas Joana, a Joana que corria melhor que muitos rapazes, que aprendia rápido, que não reclamava da água fria, que comia rápido para ajudar a limpar o refeitório. Eu não queria destaque. Eu queria permanência. Eu precisava provar em silêncio que merecia estar ali. E que, se eu caísse, não seria porque eu fui fraca. Seria porque o mundo foi injusto. Mas não caí. Não naquela fase. Havia sim olhares tortos. Comentários disfarçados. Você devia sorrir mais, coronelzinha. Vai acabar solteira no quartel. Essa aí é linha dura.
Mas eu aprendi a sorrir com os olhos, a mostrar minha resposta no desempenho. Não discutia, não chorava, não rebatia. Tudo o que me ensinaram a engolir em casa, eu transformava em disciplina ali dentro. Cada silêncio virava músculo. Cada frase entalada virava resistência. A farda que eles desprezavam passou a ser meu espelho. E quando me olhava com ela pela primeira vez na vida, eu me reconhecia. A família só me procurava em datas festivas. Natal, aniversário da avó, Páscoa. As mensagens vinham curtas. Se puder, aparece. Se der, passa aqui. Eu aparecia às vezes, e quando aparecia, vinha o julgamento disfarçado de piada. Meu pai perguntava se eu ainda brincava de comando. Minha mãe dizia que eu ainda podia voltar atrás, encontrar um bom homem, formar família de verdade. Eles não queriam saber das missões, dos treinamentos, das noites sem dormir ou dos soldados que me tinham como referência. Queriam que eu admitisse que falhei ao escolher, mas eu nunca dei isso a eles. Nos anos seguintes, fui transferida 3 vezes. Passei por quartéis diferentes, estados distintos, climas extremos. Vi soldados chorarem em silêncio depois de missões difíceis. Vi oficiais se perderem dentro de si por não saberem separar o peso da farda do peso do passado. Eu sabia fazer isso. Sabia porque já havia vivido no campo mais árido de todos, o emocional. E nenhuma selva, nenhuma marcha noturna, nenhum simulado tático era mais desafiador do que passar a adolescência sendo motivo de vergonha para quem deveria ter sido meu alicerce. Foi numa noite de chuva, durante uma instrução em área de mata, que meu superior direto me chamou de lado. Disse que mesmo sem buscar protagonismo, eu já liderava em silêncio, que minha postura era firme, mas justa, que soldados me escutavam mesmo quando eu não dava ordens. Você nasceu para comando, coronel, ele disse. Eu não respondi, mas por dentro, pela primeira vez, senti que talvez houvesse alguém, em algum lugar, que enxergava em mim aquilo que meus pais jamais se permitiram ver. Anos depois, fui promovida. A farda já era outra. Os ombros carregavam mais do que o tecido. Carregavam responsabilidade, memória, história. Meu nome começou a aparecer em relatórios. Missões menores começaram a ser executadas sob minha liderança. E pouco a pouco, eu fui deixando de ser apenas a filha que ninguém reconhecia para me tornar a oficial que outros citavam com respeito. Mas em casa, nada mudou. No grupo da família, quando saiu minha nomeação, apenas uma tia respondeu com um emoji de palminha. Minha mãe mudou de assunto. Meu pai postou uma foto antiga com meu irmão num churrasco, como se eu nunca tivesse existido, como se eu ainda estivesse no degrau da escada, ouvindo conversas que me reduziam àquilo que eles inventaram sobre mim. Só que eu não era mais aquela menina. E naquele momento, eu compreendi com clareza brutal. A farda não me salvou da rejeição, mas me deu uma nova forma de caminhar por ela. Me ensinou que algumas guerras não se ganham com tiros, mas com sobrevivência, persistência, com o silêncio de quem nunca se curva, mesmo quando ninguém aplaude. Eu segui. Deixei a infância para trás, como quem larga uma mochila velha cheia de pedras. Continuei trilhando um caminho que eles jamais veriam, não por incapacidade, mas por escolha, porque há pais que optam por não conhecer os filhos, que preferem a ideia de quem o filho deveria ser à realidade de quem ele se tornou. O que eles não sabiam, e que nenhum deles jamais procurou descobrir, é que eu não apenas estava viva e inteira. Eu era agora parte vital de uma estrutura que sustenta outras vidas. Eu me tornara a oficial que todos queriam por perto em momentos de crise. E uma dessas crises estava prestes a chegar. Foi nessa virada que o destino, talvez por ironia, talvez por justiça, me colocou diante da missão mais complexa da minha carreira. E foi ali, no meio do caos, do barro e do rádio cortando em estática, que meu nome deixaria de ser apenas o som abafado por uma mesa de jantar, e começaria, finalmente, a ser escutado. Quando cheguei ao portão da escola militar pela primeira vez, as botas que calçava ainda estavam limpas. Meu rosto não conhecia o sol das pistas de marcha, e meus braços não tinham aprendido a suportar o peso das mochilas que carregariam mais do que objetos. Ali dentro, eu ia aprender a carregar tudo o que o mundo tinha negado até então. Foi na primeira formação que percebi que ali também haveria olhos desconfiados, diferentes dos da minha mãe, mas com a mesma linguagem silenciosa de julgamento. Alguns olhavam como se eu fosse frágil demais para aquele cenário. Outros,
como se eu estivesse ocupando uma vaga que não me pertencia. Nenhum deles, porém, olhava nos meus olhos como igual. As instruções começaram às 5 da manhã do segundo dia. Fardamento completo, coturno apertado, garoa fina e o comandante gritando com voz de trovão. Cada erro coletivo custava mais 10 flexões. A primeira marcha aconteceu sob neblina espessa. Terreno irregular, lama sugando nossos pés. E eu era a única da fileira com cabelo preso por grampos improvisados, porque esqueci de cortar como mandava o regulamento. Eu estava nervosa, mais do que qualquer outro, mas ninguém podia saber. Quando a voz de comando ecoou, eu segui. Um passo, depois outro, em ritmo, em silêncio. E atrás de mim vieram as piadas. Olha lá, a Barbie do quartel. Será que ela aguenta até o fim da pista? Corre com ela não, senão atrasa. Eu ouvia tudo, fingindo que não. A marcha não era só física. Era psicológica. Era um ensaio para o tipo de resistência que o uniforme exige, não apenas contra a dor muscular, mas contra a vontade de desaparecer. Eu sabia que, para eles, eu era um teste, uma exceção desconfortável que precisava falhar para confirmar a regra. E por isso, não podia falhar. Quando a marcha terminou, uma das recrutas caiu exausta. Outro vomitou. Eu não desmaiei, mas minhas pernas tremiam. O suor escorria pela nuca e misturava-se com a chuva. Me aproximei da soldado caída, ofereci a mão. Ela recusou, talvez por orgulho, talvez por vergonha de aceitar a ajuda da Barbie. Não importa. Aprendi ali que o respeito naquele ambiente não era concedido. Era extraído, lentamente, com cada atitude, cada gesto firme, cada dia em que você voltava para a formatura mesmo com o corpo pedindo para parar. Os dias viraram semanas, as semanas, meses. As piadas foram ficando menos frequentes, não por gentileza, mas por observação, porque comecei a acertar, comecei a liderar, comecei a ficar entre os 3 primeiros nas provas físicas. Passei a explicar mapas com mais precisão do que os rapazes que zombavam da minha voz. E um a um começaram a me procurar. Primeiro disfarçadamente, depois de frente. Mas o desprezo nunca desapareceu por completo. Ele apenas mudou de tom. Passou a vir em forma de elogios enviesados. Você é até boa, para mulher. Você pensa como um homem. Por isso se destaca. E eu aprendi a sorrir com o mesmo silêncio com que cresci. Porque quem viveu ouvindo que era vergonha, não se surpreende quando tentam apagar seu mérito mesmo depois da vitória. Tive instrutores que duvidaram da minha capacidade até o último exercício. Um deles, em especial, parecia se incomodar mais com minha persistência do que com meus erros. Certa vez, ao fim de uma simulação de resgate que conduzi com perfeição, ele me chamou de canto. Não para elogiar, mas para dizer: você acha que ser durona vai te levar a algum lugar? Ninguém respeita a mulher mandona. Eu apenas olhei. Não respondi. Não por medo, mas porque entendi, naquele instante, que alguns confrontos não valem a voz. Que minha resposta viria com tempo, com posição, com cada soldado que, ao longo dos anos, olharia para mim esperando direção. Com cada vida salva sob meu comando. Na formatura do curso, eu não tive família na plateia. Enquanto outros soldados tiravam fotos com pais, irmãos e noivos, eu caminhei sozinha até o portão de saída. Recebi meu distintivo das mãos do comandante, o único que, no final, veio até mim e disse: continue assim, você lidera com o olhar. Foi o único reconhecimento sincero que me lembro daquele ano, e por mais breve que tenha sido, guardei como se fosse medalha. A primeira unidade para a qual fui designada era pequena, interior, ambiente rústico, pouco preparo, muita demanda. Me apresentaram ao pelotão como reforço técnico, mas o olhar do tenente responsável deixava claro que, para ele, eu era só uma formalidade. Ele mesmo me disse no primeiro dia: eu não pedi por uma mulher aqui, mas já que mandaram, vamos ver do que é feita. Ver do que eu era feita. Essa frase me perseguiu durante anos, porque era isso que todos pareciam buscar. A prova de que eu quebraria, de que a maquiagem derreteria no sol do campo, de que minha voz não aguentaria o rádio, de que meu comando tremeria diante de uma situação real. Mas eu não tremi.
Minha primeira missão operacional aconteceu ali, uma situação de busca e resgate em área alagada. Vidas estavam em risco. O plano do tenente era ineficaz. O tempo era curto. E foi ali que, mesmo sem permissão formal, eu redesenhei a abordagem, organizei os grupos e conduzi a entrada. O resultado: todos salvos, nenhum ferido. E um relatório assinado, que pela primeira vez levava meu nome com mérito. Depois disso, os risos viraram silêncios. Os silêncios viraram acenos. Os acenos, pedidos. Porque o respeito, quando nasce de quem resistiu, é irrefutável. E ninguém, nem mesmo os que não gostavam de mim, podia mais negar que eu pertencia àquela estrutura. Eu não era exceção. Eu era padrão novo. Ainda assim, em casa, nada mudava. Para eles, eu continuava sendo a que não quis fazer direito, a que não formou família, a que largou tudo para se embrenhar, com armas e homens no mato. Não sabiam de missão alguma, não liam relatórios, não perguntavam sobre minhas ausências de meses. Quando eu reaparecia, era sempre tratada como alguém que voltou para respirar ar de gente normal, como se meu mundo fosse uma doença, como se minha existência tivesse prazo. Mas eu não precisava mais da validação deles. Eu tinha construído a minha. Eu já não marchava para provar nada. Marchava porque era meu caminho. E com cada passo dado, eu me afastava da garota que um dia pediu aprovação e me aproximava da mulher que um dia faria o mundo inteiro escutar o nome que aprenderam a ignorar. E esse dia estava mais próximo do que eles imaginavam. Algumas operações chegam de forma silenciosa, como um arquivo com tarja vermelha que repousa sobre a mesa de quem ainda está cansada da missão anterior. Outras chegam com gritos e urgência, sirenes cruzando corredores, helicópteros ligando antes do amanhecer. Mas a que mudaria minha vida não chegou com nenhum alarde. Ela veio por rádio, codificada, sem nomes nem contexto, apenas coordenadas, hora e o aviso. Situação em andamento, previsão de resposta tática imediata, Operação Grau Delta. Quando escutei aquelas palavras, senti a espinha endurecer. Missões classificadas como Grau Delta não admitem falha, nem atraso, nem hesitação. Naquela noite eu estava há 12 horas no quartel. Tínhamos encerrado uma ronda extensa, e eu já havia dispensado metade da equipe para o descanso. O rádio estalou a 00PA-47. O oficial de plantão, nervoso, veio até mim com os olhos como faróis. É contigo, coronel. A escolha é tua. Podemos esperar reforço até às 3, ou você assume agora. Eu nem hesitei, porque havia algo no tom da voz do operador, na urgência do código, no silêncio entre as frases, que me fez entender. Se esperássemos, alguém morreria. A missão: extração de grupo civil refém em zona de conflito ambiental. Oficialmente, era território de disputa entre forças locais. Extraoficialmente, havia informação sensível demais para ser deixada escapar. O grupo refém incluía 2 engenheiros do Exército, um agente da inteligência e 3 civis com conhecimento técnico sobre barragens. Eles haviam sido sequestrados após uma emboscada durante uma inspeção. As coordenadas indicavam que estavam em um ponto de mata fechada, perto da linha que dividia jurisdições policiais e militares, ou seja, em terra de ninguém. Era eu e mais 7. 7 que não sabiam exatamente o que enfrentaríamos, mas confiavam o suficiente para seguir meu comando às cegas. E isso, mais do que a missão em si, foi o que pesou nos meus ombros. O saber que vidas não estavam apenas nas mãos que eu orientaria, mas naquilo que eu escolhesse não fazer, naquilo que eu não hesitasse em mandar. Montamos tudo em menos de 30 minutos. Equipamento leve, comunicação por rádio codificado, sinalização com luzes infravermelhas. Sem nomes, sem arquivos impressos, sem volta. O deslocamento foi tenso. A estrada de terra transformava-se em lama a cada curva. A vegetação adensava-se a ponto de engolir o som dos motores. Em determinado trecho, os veículos ficaram para trás. Seguimos a pé. Quase 4 quilômetros em terreno irregular, mochila colada nas costas, suor escorrendo até os olhos. Mas ninguém reclamava, porque sabíamos, todos, que aquilo era uma linha tênue entre missão bem-sucedida e massacre noticiado. Chegamos à zona designada a 0308. A escuridão era densa, quase sólida. O campo estava isolado, mas o perímetro era vigiado.
Havia drones improvisados sobrevoando em baixa altitude, sinalizando movimentação. Eu ordenei silêncio absoluto. Posicionamos a equipe em 3 frentes. Um dos soldados, o mais jovem, tremia. Olhei nos olhos dele. Não disse, calma. Não disse, vai dar certo. Só disse, você está aqui porque aguenta, e eu sei disso. Ele respirou fundo. Firmou o rifle. Não tremeu mais. O tempo era contado em respirações. E foi entre 2 delas que ouvimos o primeiro disparo. Vinha de dentro da cabana improvisada onde o grupo refém era mantido. Não sabíamos quem atirara. Não sabíamos se era alerta, execução ou acidente. Mas sabíamos que o tempo havia acabado. Avançar em 3. Dei o sinal. E tudo aconteceu como se o mundo tivesse sido rasgado ao meio. Entramos sob fogo cruzado. Posicionamento tático. Proteção dos flancos. Uma rajada passou a centímetros do meu rosto. Um dos soldados caiu. Não ferido. Apenas desequilibrado. Outro gritou que havia visto movimento à retaguarda. Os segundos viraram horas. O medo. Um ruído constante sob o crânio. Mas o foco era o que me mantinha inteira. Eu não estava pensando em glória, em reconhecimento, em nome gravado em jornal. Estava pensando em vida, em trazer cada um para casa, inclusive os reféns, inclusive os meus. Conseguimos romper o perímetro. Encontramos o grupo. O agente da inteligência estava com ferimento no ombro. Um dos civis não conseguia andar. Tivemos que improvisar uma maca com estacas de apoio e cordas de contenção. E mesmo assim, mesmo com chuva começando a cair e o sinal do rádio cortando em falhas, seguimos. Porque quando você está no meio da operação, não existe depois. Existe só o agora. E no agora minha função era garantir que cada um respirasse do outro lado da mata. A extração terminou às 06h42. O sol já insinuava seu contorno quando finalmente cruzamos a linha de evacuação. Nenhuma baixa, nenhum civil perdido. Um ferido leve e uma equipe exausta, suja, machucada, mas viva. Eu caí de joelhos assim que o helicóptero pousou. Não por fraqueza, mas porque meu corpo, naquele momento, entendeu que podia, que o que tinha que ser feito, foi feito. Não houve palmas. Não houve abraço de paz no portão do quartel. Ninguém da minha família ficou sabendo, ou sequer perguntou onde eu estive por 3 dias. Quando reapareci no grupo da família, com uma resposta genérica sobre missão de última hora, minha mãe apenas respondeu: você tem que parar com essa mania de sumir. Isso é falta de educação. Eu li aquilo com as mãos ainda marcadas de terra. E sorri, porque ali, naquele instante, percebi que eles jamais saberiam do que eu era feita. E que isso, pela primeira vez, não doía. O que eu não sabia ainda, o que nenhum de nós sabia, é que aquela missão tinha sido registrada de forma completa. E que semanas depois, um dos civis resgatados entregaria um relatório detalhado ao alto comando, com depoimentos, mapas desenhados à mão e uma carta escrita por ele mesmo dizendo: só estamos vivos porque essa mulher não hesitou. Esse relatório chegou às mãos do ministro da Defesa, que fez questão de ler pessoalmente, e que num jantar futuro, diante de câmeras, autoridades e uma transmissão oficial, pronunciaria o nome que, por uma vida inteira, fora silenciado dentro da própria casa. Joana Machado. Mas naquela manhã, tudo o que eu queria era tomar um banho quente, escrever no meu caderno de anotações Missão Deltas completa e dormir. Dormir sabendo que entre o medo e a coragem eu havia escolhido o que sempre escolhi, desde criança. Seguir, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando dizem que você não pertence. E eu pertencia, mais do que nunca. O reconhecimento chegou por papel timbrado, um envelope branco, grosso, selado com a insígnia do Comando Geral. Não trazia elogios exagerados, nem palavras que soassem como poesia. Era objetivo, militar. Reconhece-se com mérito e louvor a atuação da Coronel Joana Machado, cuja liderança foi decisiva para o êxito da Operação Grau Delta. Uma linha seca, uma assinatura, um selo dourado. Mas para mim, era o tipo de honra que atravessa o corpo como um sussurro forte demais para ser ignorado. Li aquela frase 10 vezes. Depois dobrei o papel com cuidado, coloquei numa pasta transparente e guardei no fundo da gaveta, entre os mapas da missão e os relatórios que nunca seriam publicados na imprensa. 2 dias depois,
Recebi um chamado discreto para uma reunião de avaliação. Não era comum. Na verdade, era raro que oficiais fossem chamados tão rápido após uma operação, a não ser em casos de alto impacto. Sentei na sala de reuniões com 3 generais, um coronel veterano e uma mulher do alto comando de operações estratégicas, uma daquelas figuras que raramente aparecem, mas que, quando aparecem, fazem o ar mudar. Nenhum deles sorriu, mas todos me ouviram. Falei do deslocamento, da estrutura tática, das falhas nos mapas e do improviso da extração. Não omiti o medo. Não floreei. Apenas entreguei os fatos, como aprendi a fazer. Ao final, um deles me olhou fixamente e disse: "A missão só não foi um desastre porque você estava no lugar certo, na hora certa, e fez o que precisava ser feito. Oficialmente, ainda é confidencial. Mas extraoficialmente, seu nome vai começar a circular." E começou. Primeiro nos bastidores, depois nas transmissões internas. Um trecho do meu relatório foi citado num seminário fechado. Um dos engenheiros resgatados escreveu uma carta aberta que viralizou nos grupos de oficiais da ativa. O nome Joana Machado começou a aparecer em contextos onde, até então, só se lia sobrenomes de generais aposentados e coronéis que herdaram tradição militar. E o mais impressionante, não porque eu pedi, mas porque entreguei. Recebi convite para palestrar. Recusei. Pediram que desse entrevista. Recusei também. Não por medo, mas por coerência. Eu havia aprendido que os olhos que mais me interessavam nunca estiveram atentos. Então não precisava mais me exibir para ninguém. E, sobretudo, porque tudo o que eu buscava já estava comigo. A certeza de que, quando mais precisaram, fui presença. Fui comando. Fui voz em meio à estática. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, a glória silenciosa, o respeito entre colegas, o peso das decisões corretas. Em casa, eu seguia sendo a invisível. O grupo da família seguia repleto de mensagens sobre conquistas dos primos, fotos de churrasco com meu irmão recebendo parabéns por qualquer promoção irrelevante, piadas sobre política, vídeos de bom dia. Nenhuma menção à minha ausência, nenhuma pergunta sobre onde eu estava, nenhum como foi. Mesmo quando a carta do engenheiro chegou até os jornais locais e meu nome foi citado numa rádio AM da capital, ninguém comentou. Silêncio total. Minha mãe me ligou dias depois, mas não para falar sobre isso. Ela queria saber se eu poderia ajudar a pagar uma consulta do plano de saúde da minha tia. Perguntei sem ironia se ela tinha lido ou ouvido o que estavam dizendo sobre mim. Ela suspirou. Disse que não se envolvia com essas coisas militares e que achava exagero tudo isso. Que no fundo você só fez seu trabalho, não é? Eu escutei em silêncio. Não por submissão, mas porque entendi, naquele momento, que não havia o que salvar ali. Que não havia conquista que atravessasse a barreira do que eles tinham decidido sentir por mim. Meu pai, por sua vez, respondeu com deboche. Quando uma prima comentou no grupo que eu havia aparecido numa matéria importante sobre resgate militar, ele digitou: "A filha da Rosa, deve ser outra Joana Machado. Essa nossa aí nunca gostou de chamar atenção." Eu li aquilo e não senti raiva. Não chorei. Não me doeu, porque naquele ponto eu já sabia. Ele não falava comigo. Ele falava com o espelho, com o peso de nunca ter entendido a filha que criou, com o desconforto de ver que aquela que ele chamou de vergonha agora era citada com reverência por homens com mais medalhas do que ele jamais sonhou em ver de perto. E foi aí que compreendi. A glória, para mim, não viria com aplausos. Ela viria com espaço, com silêncio. Com a liberdade de caminhar por lugares onde meu nome significasse algo além de desdém. Aprendi que reconhecimento verdadeiro não precisa de palanque. Ele acontece quando você passa por alguém e essa pessoa silencia, não por desprezo, mas por respeito. Continuei no quartel, trabalhando mais do que nunca. Missões menores se seguiram. Relatórios, reuniões, uma rotina que alternava entre exaustão e propósito. Até que, numa manhã de sábado, fui informada que meu nome havia sido enviado para a condecoração da Ordem de Mérito da Defesa. Não entendi de imediato. Era raro, quase incomum. O próprio comandante me chamou para dizer: "Não é só por essa missão. É pelo conjunto, pelo que você construiu em silêncio." Eu agradeci com um aceno. Saí da sala, fui até o alojamento, sentei no beliche e encostei a cabeça na parede. Não chorei, não sorri, apenas respirei.
Porque quando a vida inteira te disseram que você não era suficiente e um país decide te dizer o contrário, o que vem primeiro é o espanto, depois vem a paz. Soube, semanas depois, que o ministro da Defesa usaria meu nome num discurso oficial. Disseram que seria numa cerimônia pública, transmitida para a imprensa e parte das Forças Armadas. E me pediram, com toda a gentileza que raramente se usa entre militares: venha fardada, sentada na primeira fileira. Eu fui. Mas nunca imaginei que, no exato momento em que aquele nome, o mesmo que foi varrido do porta-retrato da minha casa, fosse pronunciado diante do país, minha família inteira estaria sentada num jantar de aniversário, zombando de mim mais uma vez. Foi ali que o mundo virou, porque tudo o que eu havia feito nas sombras viria à tona. E pela primeira vez, não seria eu quem teria que gritar para ser ouvida. O convite para aquele jantar chegou com o tom seco de quem envia por obrigação. Um grupo da família. Uma mensagem curta. Não falte dessa vez, Joana. Sua presença vai ser importante. Assinada pela minha mãe, como se anos de desprezo pudessem ser suspensos por um evento social qualquer. Não havia gentileza ali. Só a manutenção do papel que me designaram desde cedo. O de quem é chamada não para pertencer, mas para cumprir cota de presença. Respirei fundo, revisei minha agenda e, contra o instinto, aceitei. Talvez por curiosidade, talvez por cansaço de fugir, talvez para ver, pela última vez, o tamanho exato do abismo entre quem eu era e quem eles ainda achavam que eu fosse. Cheguei antes da maioria. Era uma casa alugada num condomínio médio, desses com muros baixos e portões automáticos que fingem discrição. Minha mãe me recebeu com um beijo seco na bochecha, o tipo de gesto que se faz olhando por cima do ombro, como quem já espera algo mais interessante chegar. Meu pai nem saiu da cozinha. Os tios estavam em roda, rindo de vídeos no celular. As crianças corriam entre os sofás. Me acomodei em silêncio, como sempre fiz, sem invadir espaço, sem esperar carinho, apenas ocupando minha cadeira, mesmo que ela nunca tivesse sido oferecida de fato. A mesa estava posta com esmero, louça emprestada, talheres alinhados, taças vazias esperando vinho barato. Meu nome não constava nos brindes, nas piadas, nas histórias. Ninguém perguntou onde eu estava nas últimas semanas. Ninguém mencionou a cerimônia que se aproximava. Fingi que não me importava, porque naquele ponto já havia aprendido que não se sofre mais por quem não tem sequer o hábito de perguntar se você está bem. Foi quando a televisão foi ligada. Uma TV pequena, encostada num canto da sala, dessas que normalmente passam futebol, novela ou noticiário sensacionalista. Mas naquela noite, por ironia ou destino, estava no canal da TV pública, a cerimônia do Ministério da Defesa. Um evento protocolar, transmitido para meia dúzia de curiosos, com fardas, bandeiras e discursos lidos com precisão militar. Ninguém prestava atenção. Era apenas um ruído de fundo entre o estalar de pratos e os risos dos tios. Até que veio o nome. Primeiro, com entonação solene. Depois, com pausa. E então com destaque. E, por fim, prestamos homenagem à Coronel Joana Machado, cuja atuação exemplar na Operação Grau Delta resultou no salvamento de múltiplas vidas civis e militares, garantindo integridade territorial e evitando crise diplomática. Sua liderança, precisão tática e compromisso inabalável com a missão representam o que há de mais alto nas Forças Armadas. O Estado reconhece. A nação agradece. Foi como se o tempo tivesse sido arrancado da sala. Como se o som de talheres caísse dentro de um poço sem fundo. Minha mãe largou o guardanapo no colo. Meu pai virou lentamente o rosto para a televisão. Marcela, minha prima, arregalou os olhos. Meu irmão fez um movimento com a mão como se quisesse mudar de canal, mas congelou no meio, e ninguém disse nada, porque ninguém sabia o que dizer. Me levantei devagar. Caminhei até a TV. Não para me exibir, mas porque precisava ver com meus próprios olhos que aquilo era real. A imagem mostrava a tribuna, o ministro com a farda impecável, os olhos fixos no discurso, as autoridades ao redor aplaudindo com ritmo coordenado, e meu nome, ali, sem sobrenome do meio, sem distorção, sem ironia, só o nome que eles passaram a vida ignorando, agora sendo lido diante do país com a solenidade que nunca coube naquela casa. Minha mãe tentou rir. Disse algo como: "Nossa, que coincidência, né?" Meu pai tossiu e comentou:
Deve ser outra Joana. Mas era tarde demais. Todo mundo sabia. A mesma filha que eles chamaram de vergonha, de exagero, de teimosa, era agora a mulher que o ministro da Defesa citava como exemplo. A sala inteira sentia o desconforto. E nenhum deles conseguia preencher o vazio com suas piadas. Porque o que eles estavam ouvindo não era só meu nome. Era o eco de todas as vezes que me mandaram calar. De todas as vezes que disseram que eu nunca seria ninguém. Eu não disse uma palavra. Nenhum. Eu avisei. Nenhum. Agora vocês reconhecem. Porque essa era a minha vitória. O silêncio deles. A ausência de desculpas. O embaraço visível. O peso de perceberem que enquanto riam de mim, eu estava construindo algo que eles nunca teriam coragem de encarar. Sentei de volta à mesa. Peguei minha taça. Bebi devagar. E deixei que o constrangimento fizesse o trabalho por mim. Quando o discurso acabou, a TV cortou para os aplausos. Uma salva longa, firme, marcada. Meu nome voltou uma última vez. Coronel Joana Machado. E foi aí que minha mãe disse com a voz baixa, como quem tenta costurar os cacos. A gente sabia que você ia longe. Só não achava que era tão longe assim. Mas já não importava. Não era sobre o que eles sabiam ou deixaram de saber. Era sobre o que eu tinha feito, mesmo sem ninguém olhar. Sobre o que eu havia construído com as migalhas de uma infância negada. Sobre a farda que carregava, não como adorno, mas como identidade. E ali, naquela sala abafada por décadas de desprezo, algo quebrou. Não em mim, mas neles. Porque o peso da omissão, da indiferença, da humilhação gratuita, finalmente encontrava resposta. E essa resposta não vinha em gritos. Não vinha em revanche. Ela vinha em forma de reconhecimento público, incontestável, inegociável. Eles não sabiam, nunca souberam, mas agora sabiam. E por isso, ficaram em silêncio. Não foi como nos filmes. Ninguém gritou meu nome com arrependimento nos olhos. Ninguém correu até mim com lágrimas pedindo perdão. O que houve foi muito mais cruel. E, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Houve silêncio. Um silêncio que parecia se espalhar por cada canto da casa como fumaça densa, envenenando lentamente tudo que antes era barulho. A televisão havia sido desligada, mas o que ecoava no ambiente era uma ausência de palavras. Porque, quando a verdade se impõe sem pedir licença, o que resta é o congelamento de todas as versões que vinham sendo contadas até então. Minha mãe, que sempre falava demais, agora mexia na toalha de mesa como se houvesse algo muito importante costurado entre os fios. Meus tios, que passavam os encontros fazendo piadas sobre política e celebrando seus filhos que deram certo, evitavam me olhar como se meus olhos fossem espelhos. Marcela, a prima que uma vez disse que eu devia pelo menos pintar o cabelo se quisesse parecer menos bruta, estava com o celular na mão, fingindo digitar uma mensagem, mas o polegar não se movia. E meu pai, o homem que sempre teve opinião sobre tudo, agora parecia procurar algo no fundo do copo, como se o vinho pudesse oferecer uma resposta que sua boca não sabia formular. Ninguém sabia o que fazer comigo ali, porque até aquele momento, minha presença sempre foi tolerada com a arrogância de quem acredita estar fazendo um favor. Eu era a solteirona fardada, a filha rebelde, a parente que nunca tá em nada, a mulher que trocou o lar por um quartel. E agora, sem que eles tivessem tempo de reescrever a narrativa, eu era algo que não podiam ignorar, uma heroína nacional. Não uma celebridade vazia, não uma funcionária pública comum, mas alguém que fora citada em tribuna oficial por ter liderado uma missão de resgate em zona de risco. O tipo de feito que entra para relatórios confidenciais e histórias de bastidor, contadas com reverência nos corredores das bases. E aquilo os queimava por dentro. Senti, um por um. Porque cada um deles, em algum momento da vida, teve chance de me perguntar como eu estava. Cada um teve a oportunidade de escutar, de apoiar, de estender a mão. Mas escolheram o escárnio. Escolheram rir do que não entendiam. Ignorar o que não podiam controlar. E agora, diante do país, haviam sido desmascarados. Não por mim, mas pela realidade. A mesma realidade que eles diziam ser exagero da minha parte. Meus pais tentaram retomar o controle da narrativa como sempre fizeram. Minha mãe soltou uma frase qualquer, tentando soar altiva. Pelo menos você tá bem. Espero que esteja se cuidando. Essas missões não são coisa leve.
Meu pai resmungou algo sobre o exército ser mais propaganda do que ação real, como se ainda tentasse diminuir o que já não cabia mais debaixo do tapete da indiferença. Mas a sala já não era deles. Ela havia se transformado num tribunal invisível, um espaço onde todos, em silêncio, sentiam o peso do que ignoraram por tempo demais, onde todas as frases ditas contra mim agora ecoavam com força multiplicada. Você nunca vai ser ninguém. Isso não é trabalho para mulher. Você nunca vai ter destaque. E agora, em rede nacional, diante de câmeras, ministros e bandeiras, meu nome estava escrito com todas as letras, não como uma surpresa, mas como consequência. Eu observei, não falei nada, porque aprendi que há silêncio que fere e silêncio que ensina. E naquele momento, o que eu queria não era reconhecimento, era testemunha. Queria que cada um deles enfrentasse, por dentro, o próprio reflexo distorcido, que sentissem a vergonha de terem se calado quando podiam ter me protegido e de terem rido quando deviam ter escutado. O jantar não durou muito depois disso. A sobremesa foi servida, mas ninguém tocou. Os sorrisos que antes pareciam espontâneos agora pareciam dolorosos. Quando me levantei da mesa, ninguém impediu. Não porque não quisessem, mas porque não sabiam como. Havia algo em mim que eles não reconheciam mais. Algo que não podia ser ignorado com ironia ou silenciado com desprezo. Na saída, minha mãe me acompanhou até a porta. Não disse nada durante o trajeto, mas quando cheguei ao batente, soltou a pergunta que, anos atrás, teria me feito desmoronar. Você ainda sente falta daqui? Eu a encarei, e pela primeira vez, respondi sem hesitar. Eu nunca senti falta de um lugar onde eu não existia. Fechei o portão com calma, sem pressa, sem raiva. E naquele instante soube. Algo havia mudado para sempre. Não em mim, mas neles. Porque quando a verdade chega, ela não pede licença. Ela apenas entra e senta na mesa onde antes você era deixada de pé. Nos dias que se seguiram, vieram as mensagens. Tias que nunca me deram parabéns escrevendo orgulho da família. Primos me marcando em posts com bandeiras e hashtags patrióticas. Gente que me ignorava agora tentando se associar à imagem que viram na TV. Mas o mais simbólico foi uma ligação perdida do meu pai. Às 3 da manhã, sem mensagem depois, sem insistência. Só o registro de alguém que pela primeira vez na vida não sabia o que dizer. E eu dormi. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem precisar imaginar outro lugar onde eu fosse respeitada. Porque agora eu sabia. O mundo havia me escutado. E eles teriam que conviver com o eco. Não foi o discurso que me libertou, nem o olhar surpreso da minha mãe, nem o copo trêmulo na mão do meu pai. O que me libertou foi o que veio depois. O silêncio. Não o silêncio da ausência. Esse eu conhecia bem. Era velha amiga. Cresci com ele à mesa, no carro, nas festas de família onde só os nomes dos que deram certo eram lembrados. O silêncio que me libertou foi outro. Um que vinha carregado de algo novo. Peso, vergonha, reconhecimento mudo. Um silêncio que pela primeira vez não vinha de mim, mas deles. E naquele momento, percebi que aquilo era tudo o que eu tinha esperado por uma vida inteira. O silêncio do inimigo que não tem mais argumento. Depois do jantar, não houve mensagens. Nenhum chegou bem, nenhum foi bom te ver. Nem mesmo os votos falsos de parabéns que se manda por educação. O grupo da família ficou quieto por 2 dias. Nem bom dia com flor, nem corrente de oração. Nada, como se um espírito tivesse passado por ali e paralisado os dedos. Eu não comentei com ninguém, apenas acompanhei e sorri. Porque esse tipo de silêncio é raro. É o espaço em branco entre a mentira que ruiu e a verdade que ainda não se pode engolir. Não liguei para ninguém. Não contei para colegas do quartel. Não postei nas redes. O vídeo da cerimônia começou a circular sozinho. Alguém da imprensa cortou o trecho em que meu nome era citado. E ele passou a rodar por grupos de militares. Depois chegou em fóruns, páginas sobre mulheres nas Forças Armadas. E, por fim, chegou a alguns conhecidos da minha família. O que antes era negado em voz alta agora era visto em tela cheia, com selo oficial. E ninguém podia mais negar. Foi quando começaram a me abordar nas ruas. Primeiro um rapaz no caixa do mercado.
É a senhora mesmo? A coronel do vídeo? Depois, uma mulher no metrô. Posso só dizer uma coisa? Obrigada. Eu vi o que a senhora fez. A minha irmã é da área médica. Ela disse que a operação salvou uma equipe inteira. E então um senhor, veterano da Marinha, que me parou na calçada com o chapéu na mão e disse apenas: agora sim, o país tem nome. Eu apenas agradecia, com olhos firmes, mas por dentro era como se cada palavra dessas pessoas costurasse pouco a pouco os buracos que minha família havia cavado em mim por tanto tempo. O silêncio deles continuava. Mas agora era desconfortável para eles e leve para mim, porque entendi, enfim, que não se trata de fazer os outros se ajoelharem diante do que você construiu. Trata-se de não precisar mais que te olhem para você existir, de poder respirar com plenitude mesmo quando os que te negaram continuam te negando. De saber que o barulho deles nunca foi verdade, só ruído. Comecei a andar mais devagar nas ruas, a olhar vitrines, a parar para tomar café sem pressa. Pela primeira vez em anos, percebi que meu corpo estava leve, não pelo fim das marchas, mas porque eu não carregava mais expectativa. Aquela esperança silenciosa de um dia ser reconhecida pela minha mãe com um "eu me orgulho de você", ou de meu pai com um "você me surpreendeu", morreu ali, naquela noite. E com ela, morreu também a parte de mim que ainda tentava caber dentro da história deles. Na semana seguinte, fui chamada para uma homenagem discreta. Um grupo de mulheres veteranas queria me entregar uma placa simbólica, nada oficial, por coragem, por presença, por abrir caminho. Era simples, sem câmeras, sem políticos. Mas ali, naquele auditório com cheiro de madeira antiga e cafezinho ruim, eu me emocionei, porque aquelas mulheres sabiam o que era se sentar em reuniões onde ninguém ouvia. Sabiam o que era comandar tropas e voltar para casa e ser tratada como aquela que não arrumou marido. Sabiam o que era não desistir. Me olhavam nos olhos como iguais, não como exceção. E aquilo era mais do que qualquer reconhecimento de Estado. No mesmo dia, recebi uma mensagem curta da minha mãe. Vi que você apareceu na TV. Achei bom. Foi isso. Sem vírgulas, sem assinatura. Não respondi, porque ela não escreveu para mim. Escreveu para a própria consciência, como quem tenta aliviar uma dívida tarde demais. Guardei o celular, fiz um café e sentei na varanda do alojamento. Era fim de tarde. Céu dividido entre azul e laranja. E enquanto o vento batia nos meus ombros, percebi que aquele era o som que eu esperei a vida inteira. O som da minha própria presença sem barulho alheio. O silêncio absoluto da paz. Não que as feridas tenham sumido. Elas continuam. Algumas ainda ardem quando certas palavras ecoam de novo em voz alheia. Mas agora sei que posso existir sem me curvar a nenhuma delas. Posso ser a filha que não foi celebrada. E ainda assim, ser a mulher que se tornou símbolo de bravura. Posso ter crescido num lar sem palmas. E mesmo assim ser lembrada por ter salvado vidas. Posso ter sido chamada de vergonha e ter feito história. E isso ninguém pode tirar. O silêncio que eu esperei uma vida para ouvir. Não foi o deles. Foi o meu. O silêncio interno. A ausência de culpa. A liberdade de respirar sem desejar aplausos. E naquele instante, sozinha, invisível ao mundo, mas inteira em mim, fui tudo o que eu sempre quis ser. Durante muito tempo, meu nome era o que vinha por último nos convites. Quando vinha, nas listas da escola, eu era chamada com desdém. Nos almoços de família, pronunciado entre risos. Quando finalmente entrei para as Forças Armadas, ele aparecia mal grafado nos formulários, confundido com o de outro soldado, esquecido nos crachás temporários. E dentro de casa, não passava de uma formalidade fria nos cartões de aniversário genéricos, escritos às pressas. Joana, Machado, nome de mulher comum, nome que eles aprenderam a carregar com vergonha, e que eu precisei arrancar da sombra para me tornar inteira. Hoje, ele permanece o mesmo. Nenhuma letra mudou. Mas o que esse nome carrega agora é outra coisa. Não apenas condecorações ou relatórios confidenciais. Carrega presença. Carrega caminho percorrido sem guia. Carrega o silêncio da menina que escutava ofensas entre um pedaço de frango e uma piada sobre mulher mandona. Carrega a voz de comando que já não treme. E carrega, acima de tudo, uma escolha.
não ser apagada por ninguém. Recebi dias depois da homenagem um e-mail do setor de documentação oficial da Força. Pediam autorização para usar meu nome num curso interno de liderança. Um módulo de formação sobre postura sob pressão. Diziam que o conteúdo seria confidencial, interno, sem exposição, mas achamos importante que os novos oficiais saibam que o nome Joana Machado representa uma forma específica de liderar. Firme, sem ruído, sem vaidade. Firme como uma raiz invisível que sustenta a árvore durante a tempestade. Li a mensagem e deixei a tela aberta por horas, porque havia algo ali que nunca existiu na casa onde cresci. Reconhecimento sem cobrança. Nenhuma frase do tipo, apesar de ser mulher, nenhum adendo do tipo, para uma filha que nunca deu trabalho. Era o nome. Só o nome. E o que ele representava. Assinei a autorização. Fechei o notebook. E naquele gesto, quase mínimo, senti como se estivesse autorizando também a minha própria permanência no mundo. Não precisei de estátua, nem de matéria em capa de revista. Bastava saber que, em alguma sala, em alguma aula, alguém diria, Machado fez assim, e que a frase viria limpa, sem risos, só com respeito. Bastava saber que meu nome, que passou anos sendo sinônimo de constrangimento dentro da minha própria casa, agora aparecia em relatórios como exemplo de discernimento sob fogo cruzado. Passei a andar com mais leveza, não porque a vida ficou fácil, mas porque parei de pedir licença. A minha farda continua pesada, os dias continuam longos, e o rádio ainda falha quando mais precisamos dele. Mas dentro de mim, algo foi reorganizado. Como se eu tivesse desmontado o velho armário onde minha família guardava suas narrativas sobre mim e tivesse devolvido cada prateleira ao seu dono. Agora, não levo mais esse peso. Voltei a visitar minha cidade natal uma vez, meses depois da cerimônia. Não fui na casa dos meus pais. Fui direto à escola onde estudei, convidada por uma professora antiga para falar com as alunas do ensino médio. A maioria delas não sabia quem eu era. Mas ao verem meu nome no crachá, vi os olhos de algumas se arregalarem. Você é a coronel que salvaram os reféns? Uma perguntou. Você é aquela do discurso do ministro? Perguntas sem desconfiança, sem medo, só com brilho. Falei pouco. Falei como falo com qualquer tropa. Direto, sem floreios. Disse que nem sempre vão aplaudir. Que às vezes, a gente só se fortalece no eco do que não dizem. E que quando o mundo silenciar, elas devem continuar. Porque o silêncio dos outros, quando você sabe quem é, já não é prisão. É estrada. Na saída, uma menina me deu um bilhete dobrado. Abri no carro. Estava escrito com caneta azul. Obrigada por carregar seu nome. Agora posso carregar o meu. Chorei. Não porque doía, mas porque, pela primeira vez, entendi o alcance de uma existência inteira construída na marra. Meu nome não era mais só meu. Era ponte. Era abrigo. Era farol. Algumas semanas depois, recebi uma nova comunicação oficial. A presidência havia aprovado a inclusão do meu nome em um projeto nacional de fortalecimento da liderança feminina em instituições militares. Seria um documento extenso, cheio de burocracia. Mas no título provisório, impresso em letras maiúsculas, estava escrito: Projeto Machado. Não precisei de mais nada. Voltei ao meu alojamento. Tirei a farda com calma. Dobrei como sempre faço. Coloquei sobre a cadeira e me olhei no espelho. Não para ver se estava bonita, mas para ver se estava inteira. E estava. Não por ter vencido uma guerra externa, mas porque, finalmente, havia encerrado a guerra contra mim mesma. Hoje, quando alguém me pergunta quem eu sou, respondo sem pressa, sem piscar. Joana Machado, coronel, brasileira, invisível por muitos anos. E agora, impossível de ignorar.